flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Do meu texto o seguinte: loucuras maternas, a mãe, a mulher e o amor. Bom, as mulheres por vezes enlouquecem. Mesmo aquelas que não podem ser consideradas totalmente loucas, aquelas que são, como diz Lacan, não loucas de todo. Sendo a mãe também mulher, a loucura, como veremos, lhe diz respeito, seja de um lado ou de outro, como mãe e como mulher. Na lógica do inconsciente, toda mulher tem uma parte mãe, mesmo que ela não o seja de fato. E toda mãe tem uma parte mulher. Mas essas duas partes não formam um todo, não fazem um. Ao contrário, uma parte descompleta a outra, fazendo com que as mulheres sejam, de um lado, não toda mãe, e de outro, não toda mulher. Assim como diz Miller, o tornar-se mãe e o ser mulher não se recobrem de forma alguma. E o não todo, que resulta desse não recobrimento, dessa divisão do gozo, tanto do lado mãe quanto do lado mulher, torna a relação sexual impossível e se revela como um fato de inconsistência para as mulheres e também para os homens. Mas então, o que deixa as mães e as mulheres enlouquecidas? Onde está a loucura? Lacan, em televisão, aponta um caminho para respondermos a essa questão quando diz que o universal do que as mulheres desejam é a loucura. Portanto, podemos dizer que a loucura está no universal. A loucura aparece quando se quer atingir o todo, seja do lado mãe, aquela que tem, seja do lado mulher, aquela que não tem. Em outras palavras, quando se tenta atingir o todo fálico, ou, por outro lado, quando se tenta fazer o todo fora do falo, a loucura se apresenta. Como lembra-nos Miller, por vieses diversos, é o pai quem constantemente esquece que a mãe é uma mulher. E, portanto, a antinomia mãe ou mulher não é como tal um impasse feminino. Ela é o destino do homem. Terceira parte. O amor, dar o que não se tem. Podemos dizer que tanto para Maria, que tenta ser toda mãe, como para Rosa, que tenta ser toda mulher, é a relação da feminilidade com o não todo que é recusada. Por não consentirem com a divisão de seu gozo, né, e aqui é importante frisar, né, que a gente está falando da divisão do gozo, não é de uma divisão subjetiva. Né? Então, por não consentirem com a divisão de seu gozo, que as conectam como mulheres e como mães, por um lado, né, com o oeste de abarrado, e por outro com falo, que é aquele que está ali no quadro, né? Isso é uma parte do que está escrito na tábua da sexuação. Né? Então, a mulher, no lugar ali de abarrado, o gozo dela é dividido, né, entre o S de abarrado e o falo. Então, por não consentirem com a divisão de seu gozo, que as conectam como mulheres e como mães, por um lado com o S de abarrado e por outro com o falo, Maria, de sua parte, fica enlouquecida ao tentar manter-se sempre no lugar de quem dá o que tem. E Rosa, por sua vez,
comete loucuras por julgar que nada tem a dar, nada tem a perder. Assim, elas retratam bem o início da seguinte proposição de Miller: a mãe é aquela que tem, enquanto que uma verdadeira mulher é aquela que não tem. Resta, no entanto, o final da frase, e que, com esse não ter, faz alguma coisa. Nessa frase, cuja referência é Medeia, o fazer alguma coisa com que não se tem é tomado no sentido de fazer do não ter uma arma que possa atingir o homem, arrancando dele o que lhe é mais precioso. Trata-se da destruição dos semblantes. É o que faz Medeia quando mata os filhos. É também o que faz dela uma verdadeira mulher. Mas uma mulher que consinta em não ser tão verdadeira, talvez possa tomar essa frase de uma outra maneira. Fazer de nada alguma coisa pode colocar uma mulher na via do amor, ou seja, na via de poder dar o que não se tem. Isso passa necessariamente por uma aceitação do fato de que, como nos ensina Lacan, uma mulher é coisa completamente diferente do da fusão universal. Ou seja, requer um consentimento com a inexistência da mulher, com A maiúsculo, e, consequentemente, com a impossibilidade de um gozo que seria todo. É somente a partir daí, do real como impossível, que se pode enunciar o que vem em suplência a essa relação que não há, o amor. Em outras palavras, o amor nasce da impossibilidade da relação sexual. É porque a relação sexual é impossível que o amor vem em suplência. O consentimento com a não existência da relação sexual é condição para o amor, pelo menos para o amor tomado dessa forma. Dessa maneira, o amor para uma mulher pressupõe que ela tenha uma conexão com o furo, com o real que a faz não toda, mas também uma afinidade com os semblantes. Para que uma mulher ofereça os signos do que lhe falta, do que ela não tem, é preciso, primeiramente, que ela possa distinguir o verdadeiro e o real. Isso é, que possa conceber o real a partir do regime do não todo. E do verdadeiro ao real implica um salto que coloca uma mulher no lugar da verdade. Não a verdade que pretende ser toda, como diz Lacan, mas a do semi-dizer, aquela que se verifica por se guardar de ir até a confissão, que seria o pior. A verdade que se põe em guarda desde a causa do desejo. Então, aqui a gente vê uma diferença entre verdade e verdadeiro, né? A busca do verdadeiro e a verdade como não toda. Trata-se de constatar que, assim como a mulher, toda verdade é o que não se pode dizer. É o que só se pode dizer com a condição de não levá-la até o fim, de só se fazer semi-dizê-la. É uma citação do Lacan. Dessa forma, é somente a partir da experiência do impossível, diante da qual nenhum monstro pode prevalecer, que os semblantes podem vir a funcionar com relação ao gozo que está sempre em falta, não como complemento, mas como uma suplência que concerne a existência de um gozo a mais. O amor, nesse contexto, dá acesso a um uso do semblante que modifica o real, conforme enfatiza Miller. Faz-se algo com nada, e quando isso ocorre, isso tem efeitos no real, modificando a vida das mulheres, dos homens, das mães e das crianças. Obrigada. Agradeço também o convite de Sérgio e Cristina para falar sobre esse tema. E em contraste com as mães, em contraste com as loucuras maternas que Simone trouxe, que de alguma forma
ressoam as loucuras femininas, estamos usando o termo mães loucas para as mães efetivamente psicóticas. Seja pela definição estrutural da psicose dos anos 50 do ensino de Lacan, seja pelo diagnóstico de psicose calcado no paradigma de Joyce, ou ainda nos avanços em termos de psicose ordinária. Podemos distinguir, penso, as loucuras maternas, nas quais a significação fálica é operante, como a gente viu nos 2 casos que a Simone trouxe, né? Das mães loucas, nas quais essa significação não acontece. O que me ocorre como primeira imagem para diferenciá-las é a figura de Medeia, que em sua loucura mata seus filhos para produzir um furo em Jasão, em oposição a uma mãe, a meu ver, psicótica, Véronique Courgeot, que em 2006 foi descoberta por ter mantido 2 bebês, aos quais deu à luz e matou, guardados em seu congelador. O affaire Courgeot, que ocupou intensamente a mídia francesa durante alguns anos, é objeto do artigo de Francesca Biagi-Chai, da famosa negação de gravidez, que está publicado no livro Ser Mãe, que nós acabamos de lançar lá no Enapol. É o que parece acontecer, não é? Essa perplexidade de uma mãe diante do seu ato de matar o filho, né? É o que parece acontecer com Véronique Courgeot, que reconhece que os atos que cometeu, incinerar um bebê em sua própria casa e congelar 2 outros durante o período em que viveu com a família em Seul, ela reconhece que esses atos são horríveis, mas não sabe como explicá-los. Ela tem 2 filhos homens, é casada e é reconhecida como uma mãe cuidadosa e engraçada, mas escondeu do marido e de si mesma as 3 últimas gravidezes. Ao dar à luz, matou os 3 recém-nascidos em 1999, 2002 e 2003, e só foi descoberta em 2006, quando o marido encontrou os 2 últimos bebês congelados em sua casa. Véronique Courgeot foi objeto de inúmeras expertises psiquiátricas e causou perplexidade na corte em que foi condenada, finalmente, a 8 anos de prisão. Seu caso pode ser lido na internet como o Enigma Courgeot, com entrevistas da própria Véronique, seu marido, seus pais e psiquiatras. Outro caso, cuja psicose se revelou com toda a exuberância na gravidez, foi de uma jovem usuária de crack, hospitalizada algumas vezes porque se transformava em um verdadeiro dejeto. Saía de casa, ficava na rua ou na casa do namorado, traficante, e só aparecia quando virava um trapo, cheia de piolhos e em precário estado físico e mental. Nas entrevistas, não tinha muito o que dizer, não tinha demanda de tratamento, apenas de safar-se da internação. Finalmente, foi internada durante uma gravidez, em um quadro delirante persecutório. Depois de inúmeras internações, foi levada para uma clínica de longa permanência, ficando a filha aos cuidados da avó. 9 meses depois, né, chama atenção que essas clínicas, elas guardam as pessoas durante 9 meses, né, como se fosse uma gestação, né? 9 meses depois,
ela retornou para casa. Até saiu no jornal. Parecia outra. Havia ganhado peso, corpo. Dizia querer estudar e cuidar da filha. Mas, passados poucos meses, estava de novo na rua e chegou a agredir a filha, que se mostrava como um empecilho para ela. A dissolução do imaginário pode manifestar-se também no corpo da mãe, quando, por exemplo, ao amamentar, pensa que sua carne se desfaz na boca do bebê. E a função parasitária do significante pode se manifestar como vozes de comando que mandam matar ou fazer mal à criança. Vozes das quais a mãe procura se defender. Mas, nos 4 casos, Veronique Courgeot, Aimée, Jussara e Soraya, vemos que o filho realiza, como diz Lacan, o objeto de sua existência que aparece no real. Com os avanços da ciência e as técnicas de reprodução assistida, a demanda de filho e o seu lugar como objeto do mercado se tornam cada vez mais evidentes. O cúmulo da realização do filho como objeto apareceu recentemente na mídia em uma história difícil de acreditar. Uma mulher jovem, alegando fazer tudo para ter um filho e salvar seu casamento, matou uma jovem grávida de 9 meses e roubou-lhe a criança, cortando seu ventre e seu útero com uma lâmina. Independentemente de sabermos se estamos diante de um crime hediondo, de uma mulher louca, ou de uma quadrilha de traficantes de bebês, né, a hipótese que foi aventada na época, essa história nos choca ao evidenciar em toda a sua crueza a realização da criança como objeto de gozo. Essa mãe, ela tirou o bebê da barriga da mãe grávida, levou no hospital e disse que o filho era dela, né? E registrou o filho como se o filho fosse dela, depois que ela foi descoberta que ela tinha roubado o bebê na barriga da mãe, né? Então, me parece aí uma imagem muito crua, né, do que é esse filho como objeto da mãe aí no real, né? É isso. Obrigada. Não há em mim o quereres e o estares sempre a fim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo-te aprender o total do querer que há e do que não há.